Se você trabalha com desenvolvimento web, você provavelmente precisa de uma opção barata para manter os seus servidores no ar. Utilize a Vultr. Com a Vultr você consegue ter servidores online 24 horas por dia por valores tão ridículos quanto $2,50 por mês. É literalmente a plataforma mais barata que eu já utilizei e eu recomendo. Com o link que eu compartilho aqui na descrição, você ganha $25. Isso corresponde a mais de 6 meses sem pagar um centavo por um servidor virtual na internet. Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Mestre em Lua. Nesse Mestre em Lua, o nosso vídeo de domingão, né? O vídeo para você assistir no lugar do Faustão. Nossa, isso foi péssimo, mas vamos lá. Eu queria falar com vocês do Lua Check, ok? Uma coisa que acontece muito quando você começa a ter um código-fonte Lua que é muito grande, que é muito extenso por natureza, muitos módulos, muitas coisas do tipo, é que você começa a ter alguns problemas com relação eh, à fragmentação do teu desenvolvimento. Você não programa durante 30, 40, 60 horas continuamente, né? Você não trabalha no final de semana, você é uma pessoa sã que toma um tempo pessoal para si mesmo, né, para sua saúde mental. Por causa disso, uma coisa que acontece é que às vezes você retorna o teu código e você não percebe algumas coisas, alguns erros que foram cometidos, ou você recria umas variáveis que já existem com outro nome, porque você não consegue, né, ou não lembra que lá na linha 10 você desenvolveu eh, algo do tipo. Então, o que acontece é que você precisa de um linting, né? E é para isso que serve o LuaCheck, ok? O LuaCheck ele é um programa, né, que vai te ajudar nesse processo de desenvolvimento, né? E o meu trabalho, opa, perdão, o meu trabalho é mostrar para vocês aqui eh, como utilizá-lo, né? E o quão útil ele se torna, né? Com o decorrer do tempo, ok? Eh, para mostrar mais ou menos como é que ele funciona para vocês, eu acabo tendo que, né, criar um projetinho. Vamos criar um mkdir lua check test, pronto. cd lua check test, vamos abrir o Visual Studio Code, pronto, ok? Primeira coisa que você tem que fazer, né, para você poder ter o LuaCheck é instalar, né? O processo é simples, você já conhece, sudo luarocks install LuaCheck, ok? Vai te pedir a senha, como sempre não vai aparecer, eu posso digitar aqui tranquilamente para vocês. Pronto, e ele vai fazer essa instalação, vai recorrer buscar algumas coisas que possam ser necessárias, né, para poder ter o LuaCheck instalado para você. Ajuda se ele for mais rápido. Vamos lá. Hoje tá lento. Pronto. Perfeito. Vamos ao Visual Studio Code, né? A gente vai passar a usar ele aqui. Vamos abrir um terminal, New Terminal. Ok, perfeito. Vamos criar um arquivo Lua. Vamos chamar ele de array var global.lua. Pronto. E aqui eu estou escrevendo o meu código, né? Programando o que eu estou fazendo, né? E eu no meu desenvolvimento, eu estava fazendo um cálculo e deixei algumas variáveis locais, outras globais, né? Por exemplo, local test é igual a 10, na verdade não, vamos fazer assim, local x é igual a 10, local y é igual a 20, e eu criei uma função aqui, né? Que soma números, ok? E essa função recebe dois valores, né, x e y. Na verdade eu não vou nem... pode ser x e y, deixa x e y. E aqui dentro é bem simples, return x mais y. Super simples, super funcional. Você vai ver aqui que o código está funcionando. Você coloca a Lua 5.3, errei, ele roda. Se eu colocar aqui, né, soma números x e y,
né, e englobar isso daqui, né, encaixotar isso daqui num print, se rodar, ele vai executar 30, 10 mais 20 é igual a 30, ok? Agora, digamos que você quer ter a possibilidade, né, num outro dia. E esse exemplo aqui é muito ruim porque ele é muito pequeno, ele não é um código grande. Esse tipo de erros acontece e você vai falar, pô, isso é um erro óbvio que você vai colocar. Mas quando o teu código está grande, você esquece desse tipo de coisa. E você colocou aqui no futuro é, vamos colocar aqui, vez, de vezes, né? É, E você colocou aqui, né, mudou a função e colocou if ves é igual a new, then, né, na verdade você pode colocar assim, ó, if not ves, then return, né, Opa, pronto, return, um, else x mais y vezes ves, quantas vezes eu quero, né, o x e o y somado, né, e, opa, eita, pronto. E aqui eu termino esse condicional, eu termino a função, ok? O código vai rodar normalmente, ok? Porém aqui já existe alguns erros, porque não existe a variável ves, né? Então uma coisa que a gente pode fazer é carregar o lua check, né? Errei, var global, e ele vai te dar um relatório, deixa eu limpar a tela e rodar isso aqui de novo, né, com um tipo de problemas, né, que você vai ter com o LuaCheck, com o seu código. Você fica assim, poxa, mas esse código está perfeito. Não, ele não está perfeito. Ele não está um código Lua bem escrito. Ele está um código Lua, vamos colocar assim, isso aqui é um vídeo para adultos, bem cagado, né? E o LuaCheck, e essa ferramenta de linting, ela vai justamente te educar nesse ponto, né? Te ajudar a não cometer esse tipo de erro. Se você prestar atenção, ele já vai te dar um erro aqui, né? Linha 4, posição 10, setting non-standard global variable soma números. Primeira coisa que ele vai se queixar, ele vai falar, olha só, tua função está global. Vamos rodar ele. E ele já engoliu aqui 2 erros, tá vendo? Já sumiu com 2 erros aqui, né? Setting non-standard global variable soma números, né? E depois quando você acessa uma variável que não é standard, ela não é local ao código dela, né? Ele vai apontar um outro erro que é accessing undefined variable soma numbers. Por quê? Porque ele não considera uma variável aceita, é, definida, porque você não definiu um escopo dela. Né? Ele não aceita um acesso a uma variável que não tem um escopo definido a ela, a não ser que ela venha de um outro módulo, ela venha de um outro elemento, né? Uma biblioteca, coisa do tipo. Né? Por isso que ele não está reclamando do print. Print está global, mas print não pertence a esse script Lua. Ele vem do standard lib, das bibliotecas padrões do Lua para o seu código, então ele não vai dar erro disso. Quando eu tirei function soma números e coloquei local function soma números, ele já assumiu com metade dos erros, né? Que não é nem erro, é um warning. Ele te mostra aqui quantos warnings e quantos erros de fato, né? E sobrou aqui um outro erro que é muito comum desenvolvedores fazerem, que é o shadowing up value, tá? O que é shadowing? Shadowing, ele às vezes são um pouco difíceis de explicar porque são problemas que são muito dependentes de bom design de software e isso requer uma explicação um pouco mais complexa de tempos em tempos. Mas o processo de shadowing basicamente é quando você gera uma confusão, né, não necessariamente para o seu compilador, mas para você mesmo, porque você tem variáveis com os mesmos nomes, né? Você tem herói.x é porque eu estou teimando no vídeo que eu gravei há pouco de sábado. Você tem, por exemplo, um x que pertence, não vou nem colocar x, vamos colocar,
vamos lá, idioma, pronto. E dentro de idioma tem um string contendo o charcode ISO, né, de 2 caracteres, no PT, BR, IT de italiano, etc. Enfim. E dentro você tem uma função que lê isso e carrega o idioma correto para você de acordo com essa variável. Se você criou no seu main, no seu código Lua, você criou essa variável, mesmo que você tenha criado ela local, e depois dentro de uma função você criou uma variável com o mesmo nome, isso não vai te criar um problema, porque são escopos diferentes. Ele vai entender, o interpretador Lua ele pré-entende uma ordem de prioridades, ok? Isso não muda o fato de que você está escrevendo um código que não é muito legível. Isso não muda o fato de que você está escrevendo um código que não é bom, não é palatável, ok? Então, quando eu estou criando aqui, porque esse aqui é um processo de criação, eu estou criando uma variável x, uma variável y e uma variável ves, né? Dentro do escopo da função local soma números, ok? Sendo que x e y existem aqui, né? Na ausência destes aqui, ele vai usar estes, né? Ele vai sempre buscando, né? Vai procurando no seu escopo menor e depois ele vai aumentando o escopo da busca até achar a variável que você está procurando. Deixa eu minimizar isso aqui, pronto. Né? Então, o que acontece aqui é justamente isso. Você está fazendo esse processo de shadowing, de criar variáveis sombra, variáveis que têm o mesmo nome. Isso dificulta a tua leitura quando você está com um código gigantesco. Você vai ter 10 variáveis idioma e você não vai saber de onde essa variável está vindo e para onde essa variável está indo, porque você vai estar vendo outras variáveis idiomas que são relevantes àquele escopo do teu código, não são relevantes a outros escopos do seu código, mas o mesmo nome vai tirar confusão. Então é isso que é o shadowing, essa reclamação que ele está fazendo. Isso resolve-se muito facilmente. Coloca-se nomes diferentes. Só isso. Quando você fizer isso aqui, ele vai. Unused variable var x. Olha só, ele vai apontar outros erros. Né? Mas ele resolveu o shadowing. Não, eu vou seguir assim, porque ele resolveu o shadowing. É até bom que eu vou mostrando outros erros. Né? Ele resolveu o shadowing porque não existem mais duas variáveis com o mesmo nome. Né? Se eu colocar ela aqui de volta, tirar esses dois var, ele vai voltar a reclamar do shadowing. Pronto. Shadowing up value x por y. Né? E aqui ele vai te dizer sempre up value. Ele sempre vai te dizer, olha, você está criando uma sombra de um valor acima no escopo x, na linha tal. Isso é muito simples, né? E vamos resolver, né? Foi o que eu fiz aqui do código. Resolvi. E ele vai me gerar outros erros, que basicamente vai ser o que a gente vai discutir agora, né? Que é o unused variable, ok? Por quê? Unused variable é uma coisa que acontece muito. Às vezes você está refatorando o teu código e uma variável que foi criada, enfiada lá dentro nas entranhas do teu programa, ela meio que se tornou órfã, digamos assim. Ela foi relevante no momento da criação dela, mas quando você refatorou o código, ela deixou de ser relevante. Isso é um erro curioso, porque isso é um erro que o interpretador Lua, o REPL da maioria das linguagens, na verdade, ele não vai se preocupar. Por quê? Porque para ele não compete que variáveis você como programador está dando para ele. Para ele compete apenas o que você ordena ele a usar. Então, se você cria uma variável e você nunca usa ela, você está com a variável inutilizada, entendeu? E isso é o erro que ele está dando aqui. Ele está basicamente dizendo que var x e var y, né, não estão sendo usados. E eles não estão sendo usados aqui. Você pode pausar o vídeo, olha aqui, você vai ver que em momento algum var x e var y está sendo usado, ok? E isso carrega o nosso outro erro, que é o accessing undefined variable x e accessing undefined variable y. Ok? Significa que na linha 12, né, na coluna 19 e 21, né, ele está, olha ele aqui, ó, linha 12, né, 19 e 21. Aqui, se eu pausar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, coluna 19, coluna 21. Aqui embaixo ele mostra para você. Tá vendo? Enfim, inclusive se você clicar aqui, você pode dizer onde você quer ir. Então, que facilita para códigos grandes. Você clica aqui e diz onde que eu quero. Current line 10, type a line number between 1 e 12, que é 1 é o final. Então você pode ir direto. Mas isso aí, dicas do Visual Studio Code. Tá?
A solução para esses problemas aqui, todos os 4, é você literalmente usar, né, a variável. Ou, caso ela não tenha uso, você se livrar dela, sim, né? Vamos rodar de novo. E ele deu aqui, ó, checking, errei var global.lua, ok. 0 warnings, 0 errors, ok? Se eu escrever aqui, digamos que eu estou mais à frente, eu quero fazer uma função que soma todos os valores de uma tabela, e eu crio essa tabela chamada tab, ok? E essa tabela, ela tem aqui vários elementos. X, não, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. E 0, devemos sempre colocar o 0. Colocar 9, 0, ok, pronto. Tá? Em algum momento aqui, né? Vamos rodar na verdade do jeito que tá. Ele já deve dar um erro pra gente aqui. Opa. Pronto, ele já vai te dar um warning aqui. Setting non-standard global variable tab. Ok, ele já se queixou, ele já falou, olha só, essa variável está global. Match ela local. Local, não local, mas tudo bem. Clear. Quando rodar, ele vai dar um outro warning, unused variable tab. Ok, você conhece a brincadeira, né? Então você cria uma outra função, local function, soma tabela e recebe um table. Se a gente colocar tab aqui, a gente vai ter shadowing, que foi o erro que a gente já teve do lint. Novamente, não são erros no código, mas são mais práticas, né? E aqui a gente faz o seguinte, a gente cria uma variável chamada teste, não, retorno, e retorno é igual a, sei lá, 1000, pronto. Só criamos, né? Uma variável retorno, né? E daqui a gente faz um for e ver em repairs t, né? Ou a gente pode colocar tab. Deixa eu colocar tab para mostrar um outro erro para a gente. Do, e a gente coloca aqui retorno é igual a, isso eu não posso esquecer, não posso fazer isso, tem que ser 0. Retorno é igual a v, não, retorno mais v, pronto. E, opa, v, pronto. E end, e aqui a gente dá return, retorno, pronto. Vamos rodar o nosso lint, que é o load check, e ele deu pra gente um monte de erro. Unused function, ok, ele é bem claro, eu não estou usando, só uma tabela, né, uma função inútil, uma função que nunca é usada, ela não deve estar no seu código. Então, vamos lá, print, só uma tabela, e vamos colocar tab nela, ok? Vamos limpar, vamos rodar, e eu espero que esse erro suma, e pronto, sumiu. E aqui ele vai te dar, ó, unused argument. Ele não, note que ele não deu unused variable, ele está dando argument. Por que é argument? Porque ela está dentro da função, né? Tá aqui, e ela recebeu um valor, né, por referência aqui quando eu passei tab para ela, mas ela não está sendo utilizada, né? Eu estou usando tab direto. Isso é um erro brutal, isso é um erro crasso em desenvolvimento. Você está tendo uma função com efeitos colaterais. Se essa função aqui, por um acaso, soma 1 ao tab, você não vai conseguir ter um rastreamento de que tab foi mudado direito, porque você está fazendo uma referência a uma coisa que é fora da função. Se em algum momento o tab é retirado, é parado de ser utilizado, essa função vai quebrar e você não vai saber por quê. Então, tá vendo? Ele já vai dar um erro. Vamos se livrar desse erro aqui colocando t. Usar a variável que a gente deveria estar usando desde o início de conversa. Tá? E ele já sumiu com aquele erro. E agora ele está dizendo outro, ele está dando setting non-standard global variable retorno. Ok. Por que ele está falando isso? Né? Porque essa variável aqui, retorno, né, na linha 19, ela não é local. Você fica, Gustavo, pô, ela é global, mas ela é global dentro do escopo soma tabela. Sim, sim. Mas existe uma coisa quieta no Lua, né, que é uma tabela chamada underline G, tá? Essa tá, ele até aparece aqui, underline G, tá vendo? O underline G, ele é uma tabela que guarda todas as suas variáveis,
né? Ela armazena todas as suas variáveis, ok? Então dá para você fazer uns ataques meio sujos, dá para você usar uma variável que você fala, ah, não me apetece nada fazer esse direcionamento de tudo isso, de uma tabela para outra. Tá. Às vezes você consegue, não é boa prática, mas dá para você fazer isso. E dentro de underline G, retorno está sendo colocado, né, numa posição estrutural, desculpa gente, uma posição estrutural totalmente errada. Porque a visualização da tabela G ela é mais ou menos assim. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela está aqui, né? E aqui você tem as variáveis globais, né? E aqui você vai ter soma tabela. E dentro de soma tabela, você vai ter mais uma tabela. E essa tabela vai ter var globais a esse escopo. Né? O escopo de soma tabela. Para você acessar ela, digamos que o nome dela se fosse G, é igual. Né? Deveria ser underline G, mas eu não quero mexer na variável global na prática aqui. Né? Você nota que existe aqui o código geral teu, as tuas variáveis, né, globais a ao escopo do arquivo, né, .lua, uma função chamada soma tabela e as variáveis globais no escopo dela. Né? E para você colocar ela aqui, você tem que usar o local. Se você não usa o local, o que ele vai fazer é que ele vai armazenar no underline G aqui. Entendeu? Então você ainda está tendo um problema aí, né? Se eu não me engano é isso, de variável não standard global, ok? Então para isso a gente resolve com local retorno. Pronto, vamos dar clear aqui, jogar para tela cheia e vamos rodar de novo o lua check. E ele desceu pra caramba, ele colocou aqui, né? Olha só, unused loop variable I. Isso você já cara, no primeiro curso que eu fiz para vocês no canal, eu mostrei isso para vocês, tá? O standard, o padrão para uma variável que você não vai fazer uso, como essa daqui, que é o IV, porque se você simplesmente colocar V aqui, ele vai colocar o índice, né, que é a posição 1, a posição 2, 3, aqui porventura ele vai ir, posição 10 aqui, ele vai colocar o índice aqui. Então você tem que dar a ordem das coisas. Se uma função te retorna os dados e error, você não pode colocar para salvar só error, você tem que salvar os dados e o error, mesmo que você nunca vai usar. Se você não usa, você acaba com um unused variable. E para resolver o unused variable, existe um padrão na linguagem Lua, que não é bem um padrão, é considerado boas práticas, que é utilizar o underline. Então, se você dá underline V, esse erro aqui ele deve desaparecer. E pronto, você tem, né? Ok. Né? Isso é muito legal, isso é muito útil, gente, principalmente pelo seguinte motivo. Vamos aqui no Visual Studio, em Extension, colocar Lua Check, né? Olha aqui, existe um módulo, tá vendo, para o Lua Check no Visual Studio Code, que ele utiliza, ok? O Lua Check que você instalou no Lua Rocks. Isso é muito legal, tá? Que ele está te dando, ó, negócio. E o que ele vai fazer vai ser criar uma integração para você. Deixa eu ir removendo essas coisas erradas que eu coloquei aqui, né? Vou deixar com erros, né? Quando ele integra aqui, né, usando a extensão, olha que legal, você não precisa mais ficar rodando isso aqui no terminal, né? Porque você vai ter aqui, deixa eu abrir o terminal só para poder visualizar. Na aba Problems, ele vai começar a identificar isso para você. O que ele vai fazer vai ser pegar tudo que está do Lua Check, né, e vai listar como problemas aqui. Tá? E se você tiver 20 arquivos abertos, 30 arquivos abertos, ele vai fazer isso para 20, 30 arquivos, ok? Obviamente, no terminal você também consegue dar Lua Check, né, errei, e um outro, teste.lua. Você consegue dar vários arquivos. Deixa eu criar só por via das dúvidas. Teste.lua. E aqui está return new. Pronto. Tá, eu consigo rodar os dois. Tá, e ele vai checando, ó, checando errei, que é os erros que hoje a gente tinha resolvido, e check em teste.lua, ok, porque ele passou 6 warnings, 0 errors in 2 files, ok? Mas, né, é muito mais prático você ter isso aqui, entendeu? E ele vai te mostrar esses erros. E se em algum momento eu colocar aqui teste, né, ele vai adicionar na mesma hora teste.lu um erro, tá vendo? E olha que legal, ele vai adicionando em tempo real, olha isso aqui. Voadora, ali, lá embaixo, voadora. Voadora da mãe, pronto. Tá vendo? Ele vai, ó,
Em tempo real ele vai checando, você não precisa salvar o teu arquivo. Ó, line contains trailing white space. Trailing white space é isso aqui, ó. É muito chato você ter no final do teu código isso aqui. Isso é muito chato, muito chato. E isso ocupa espaço. Se você estiver desenvolvendo Lua e você mexe com embarcados, né, com internet das coisas, né, igual eu já mostrei no outro mestre em Lua, com Raspberry Pi, etc., né, esse tipo de coisa ocupa espaço, ocupa memória do teu hardware, porque cada espaço, ele, se eu não me engano, é 8 bits, ou 16 bits, ou 32 bits. Enfim, ele vai te ocupar um espaço, tá? Espaço mesmo, porque o interpretador ele não está nem aí. Se esse espaço não serve a nada, ele vai rodar e vai ignorar. Mas nós temos limitações em equipamentos tão restritos como embarcados, né? O Raspberry Pi, Arduino, o ESP32, ESP8266, você tem essas coisas. Então, um espaço ocupa, sabe? Um espaço é uma variável que você poderia estar colocando quando você está escrevendo dezenas de linhas de código, centenas de linhas de código, você tem 16K livre de memória. Entendeu? Então ele te dá esse erro, line containing trailing white space. Você tirou, ele vai parar de dar esse erro, né? E vai, obviamente, retornar nil aqui da mesma forma. Você está dando return sem nenhum argumento. Ah, minhas costas. Tá doendo. Ele retorna nil, ok? Então, gente, é isso aí. Nesse vídeo de hoje, eu estava pensando se eu ia falar sobre o Gin ou não, e eu realmente decidi não falar sobre o Gin, né? Não forçar mais nisso. Vocês são pessoas grandes adultas, vocês conseguem buscar pela documentação vocês mesmos, e a documentação do Gin é muito boa, ok? E decidi mostrar uma outra coisa para vocês que vai se tornar cada vez mais útil, né? Se você vai estar desenvolvendo utilizando o Visual Studio Code, o Atom ele também tem o Lua Check, ok? Ele também tem um módulo para isso, um plugin para isso. Se você está desenvolvendo um back-end com o Lapis Framework, o LuaCheck vai te ajudar. Se você está desenvolvendo o back-end de uma API, né, em Lua utilizando o Gin, o LuaCheck vai te ajudar. Se está desenvolvendo um jogo em Default, o LuaCheck vai te ajudar. Entendeu? Ele é indiferente. Ele foca em boas práticas do idioma, da linguagem de programação Lua. Isso é muito importante. Tá? E eu achei isso muito mais relevante do que continuar martelando em cima do Gin, né, que vocês podem muito bem fazer a pesquisa por vocês mesmos e ver a utilização e se apaixonar pela ferramenta vocês mesmos, né. Bem, galera, estamos aí, né, 27 minutos, esse foi até curtinho. Lembrando que a duração do vídeo não necessariamente corresponde à usabilidade da ferramenta, né? A gente já tem ferramentas sensacionais como o Salt, como esse LuaCheck, que são pequenos, né? Mas que tem uma puta utilidade, né? É, e semana que vem a gente vai se ver com outro conteúdo super legal que eu vou trazer para vocês. Ok, gente? Vocês já conhecem o esquema. Se vocês querem ajudar, ok, eu vou falar do Apoia-se. Primeiro eu vou falar para vocês do grupo do Telegram. Se você quiser bater papo com a gente, quiser trocar uma ideia com a gente, vocês estão sempre bem-vindos no nosso grupo no Telegram, ok? Da linguagem de programação Lua, ok? Onde você pode trocar mensagem com outros usuários, outras pessoas. Lembrando que quando você entrar, você vai receber uma mensagem no nosso robô dizendo que você tem que confirmar que é um humano. Por favor, preencha esse captcha, senão o nosso robô ele vai te chutar do canal porque você não provou que você é um humano. Robô só pode ter ele. Ele é meio enjoado assim. Enfim, se você não quiser bater papo com outras pessoas sobre a linguagem de programação Lua, mas ainda assim você quiser ter informações e conteúdos relevantes, não se esqueça que você pode se inscrever também no nosso canal de notificação no Telegram, do canal do YouTube, do Glider Space, ok? Tendo esses dois, não tem como ficar por fora, ok? De toda forma, né? Como vocês bem sabem, como eu já mencionei aqui, mas decidi falar do grupo do canal primeiro. Fazer esses vídeos não é fácil. Fazer esses vídeos toma tempo para gravação, toma tempo de pesquisa, toma tempo para edição dele, publicação dele, e eu faço isso no meu final de semana, depois de trabalhar a semana inteira. Por causa disso, seria muito legal se vocês pudessem ao menos pagar um cafezinho aqui no Ko-fi, tá? Para eu poder fazer a lendária conversão alquímica de café em código, ok? Se vocês quiserem se tornar apoiadores do canal, se você está acompanhando esses vídeos e já falou para seu filho, filha, neto, neta, para acessar
o curso de sábado, que é para crianças, né, você provavelmente está tão engajado no canal que você vai se interessar em se tornar um patrono, um apoiador. Então, para isso, você tem o Apoia-se, que está aqui também. O Apoia-se é uma ferramenta em que você pode fazer aportes mensais para apoiar os projetos que você acha interessantes, que você gosta, que você curte, ok? E se você for vidrado, fanático na comunidade open source, na comunidade de FLOSS, na comunidade de software livre, ou Libre, né? É muito interessante que ao invés de usar o Apoia-se, você utilize o LibraPay, que está aqui. O LibraPay, ele por si só é uma ferramenta open source, o que significa que você pode pegar, estudar e utilizar o código-fonte do LibraPay para criar sua própria plataforma estilo Apoia-se, caso você tenha interesse. Isso é muito legal, se você estiver assistindo aí de algum país mais afastadex, mais longe, que não tem uma plataforma nacional disso, você pode usar o código-fonte do LibraPay para criar a sua própria versão. Eles são legais desse jeito. E toda doação, todo aporte que você faz para a gente como patrono do canal através do LiberaPay, uma pequena parcelinha vai para o mantenimento e atualização do código-fonte do LiberaPay, o que é uma coisa super legal. Você está basicamente contribuindo com 2 projetos, né? Um software open source muito legal e um projeto educacional que é o nosso canal do YouTube ao mesmo tempo. Ok, galera? Bem, vocês já sabem o que eu vou falar agora. Foi muito bom ter vocês aqui no canal. Muito obrigado, inclusive porque eu não sei quem acompanhou o nosso Instagram. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa super legal do nosso Instagram. Pam, pam, pam. Que nós fizemos o nosso aniversário, ok? Nós fizemos o aniversário, o YouTube aniversário, né? Fechamos 1 ano de canal, olha que legal, tá? Então, não sei se vocês acompanharam, então, muito obrigado por todo esse tempo que vocês estão acompanhando. Foram 525.600 minutos assistidos. Isso é muito fixe, isso é muito porreira. Gosto muito disso, tá? Bem, é isso. Muito obrigado por estar assistindo. Espero que você continue assistindo. Por hoje é só, galera. Continuem estudando Lua.